Neemias saiu do seu conforto, da sua estabilidade, da sua segurança, do seu emprego, entendeu uma necessidade, ele viu o sofrimento, e não era dele, não, mas era sofrimento de uma cidade, de uma nação, de uma esperança, de um propósito. Ele viu a necessidade e ele foi lá e tomou para si e mudou a história do povo de Israel. Poucas pessoas é citada na Bíblia como Neemias, um homem comum e que se tornou uma grande referência na Bíblia, por isso o nome dele está aqui hoje. Ontem eu fui constrangido, fazia muito tempo que eu não olhava um filme. Ontem eu olhei um filme. E eu olhei um filme, eu não vou saber o nome agora, mas é de um homem que estava preso, e ele saiu da prisão, aprendeu xadrez na prisão, e ao sair, então, procurou um emprego. E esse emprego, então, que ele conseguiu foi numa escola. Mas ele mentiu para entrar na escola, porque ninguém queria dar vaga de trabalho para ele. E então a diretora descobre, e ele já estava implantando nos adolescentes e alguns jovens que estavam perdidos a cultura que ele tinha aprendido dentro da cadeia, que era o xadrez. Então ele foi demitido, mas ele não desistiu, porque ele viu aquilo como um propósito para mudar uma geração. E eu não sabia até terminar o filme que aquilo era um fato verídico. E aí a história se desenrolou, se você quiser está na Netflix, não lembro o nome, é um dos últimos agora. Você pode olhar lá. E quando terminou o filme, e eu vi o desenrolar de toda a história, e como aquele homem impactou, e como o nome dele, e não só o nome dele, mas o que ele fez, mudou a vida de muita gente, aquilo me chocou. Eu fiquei constrangido, e eu fiquei reflexivo na minha vida, pensando, e eu? E eu? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para mudar não só a minha vida, mas também mudar uma geração? Aí você pode dizer assim, mas pastor, tu é pastor? Pastor, tu está na igreja, tu está pregando. Pois é, amado. Mas eu fiquei constrangido, e talvez para você possa estar claro algumas coisas. Mas ali me confrontou. Sabe por quê, amados? Porque às vezes você só entra num fluxo e vai. Sabe? Tu ganha uma tarefa e faz. Tu ganha outra tarefa e faz. Tu ganha uma outra atividade e faz. Tu ganha uma outra responsabilidade e faz. Você entra num fluxo de fazer coisas. Mas por que você está fazendo essas coisas? Por que você está participando de um ministério na igreja? Por que você está trabalhando no trabalho que você trabalha? Por que você vem culto após culto? Por quê? A gente tem o hábito de cair no fluxo e não se questionar e não buscar propósito naquilo que a gente faz. E a gente vê isso na vida de Neemias. A gente vê no que ele fez e como isso mudou não só a vida dele, mudou uma história, uma geração. E muitas vezes a gente não se dá por conta disso. E nessa noite eu quero falar para a igreja a respeito da porta velha, que está lá em Neemias, capítulo 3, o verso 6. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Aqui está uma boa sugestão para nome de filhos, né? Eu sei que tem grávidas aqui. Né? Complicado esses nomes, né? Mas a gente vê aqui, então, uma das portas, que é a porta velha. E eu vou confessar para os irmãos que existe uma sequência das portas. Se nós pegarmos o capítulo 3 de Neemias,
vocês vão ver que eu já pulei algumas portas da sequência. E eu ia falar sobre outra porta hoje. Mas quando eu estava olhando as portas, eu disse, não, mas não é essa porta hoje. A porta de hoje tem que ser outra. E caiu a porta velha no meu coração. E já falei aqui que as portas, elas representam, na nossa vida, as nossas vontades, representam os nossos desejos, representam coisas na nossa vida, seja ela na vida espiritual, seja ela também na vida emocional da nossa alma. Essas portas representam algo muito importante na nossa vida. E falamos sobre a porta das ovelhas, nosso encontro com Cristo, que Ele é o sacrifício vivo, que Ele deu a vida por nós. Falamos na semana passada sobre a porta do vale. Quem estava semana passada? Culto impactante, né? Porta do vale. Sobre que é a libertação do inferno. E hoje eu quero falar sobre a porta velha. E essa porta velha, ela significa, amados, estar adormecido. Significa armazenado por longo tempo. Estocado, um depósito. Quem tem depósito em casa aí? Quem tem? Aquele cantinho que tu guarda coisa. Tem ou não tem? O que tu bota lá? Só coisa nova. Hã? Não, né? Bota geralmente aquela coisa ou quebrada, aquela coisa que tu não usa muito, aquela coisa que já está meio gasta, mas tu vai guardando, né? Vai guardando. Vai guardando. Vai colocando lá num cantinho, no outro, mas vai estocando. Vai estocando coisa velha. E essa porta representa isso na nossa vida. A porta velha representa a nossa velha natureza, amados. A nossa antiga vida. As coisas que nós praticávamos ou, né, deveríamos ter deixado de praticar quando nós andávamos antes de conhecer a Cristo. E essa palavra de hoje, ela vem de uma maneira muito especial, trazer clareza e entendimento para que você não mais viva debaixo de maldição na sua vida. E pasme você, muito crente vive debaixo de maldição e não sabe. Muito crente vive acompanhado de demônios na vida e não sabe. E hoje, pela graça de Deus, eu quero tentar trazer para você, para a igreja, clareza, entendimento disso, para que você possa olhar para dentro da sua vida e se libertar dessas cadeias. Para que você possa se libertar dessa porta que ainda continua aberta, talvez, na sua vida. E você possa fechar ela e tirar lá de dentro todas aquelas coisas velhas. Todo aquele estoque de coisa que não presta mais. Aquelas aranhas, aquelas baratas, cupim, sabe? Aquela coisa arada que já está com mofado. Mas que tu nem ousa abrir a porta para fazer uma faxina. Por quê? Não dá para mexer. É ou não é? Vai doer. Mas vai ser bom. Amém? Vai machucar um pouquinho, talvez. Mas vai tornar a sua vida melhor. Amém? Então, a restauração das portas, ela se aplica, meus amados, nas 3 áreas da nossa vida. Espiritual, a nossa vida social, na nossa alma, os nossos desejos, nas nossas vontades, e também no nosso corpo. E por que no nosso corpo também? Porque quando nós não estamos alinhados à nossa vida espiritual com Deus, a nossa alma é afetada e o seu corpo sofre. Quer ver? Eu provo isso para você. Você conhece alguma pessoa amargurada? Quem conhece? Ela tem saúde? Pessoas geralmente com muita amargura, com muito ódio no coração. Essas pessoas, elas sofrem na carne. Elas passam a ter depressão muitas vezes, sofrem com problemas cardíacos, oscilação de pressão. Por quê? Por causa da alma. Por causa da sua alma que não foi curada. Por causa de coisas que ela viveu na sua vida,
no seu passado, na sua velha natureza, da porta velha, e que ela não botou um ponto final. E quantas coisas, talvez, você não pôs um ponto final na sua vida? E continua carregando. Talvez você não está sofrendo na carne ainda. Mas se não pôr um ponto final nisso, você pode vir a sofrer. Pode ter consequências gravíssimas. Eu tenho experiência na minha família disso. Com parentes próximos da minha família. Pessoas que passaram a vida inteira arrastando problemas, acusando pessoas, falando mal delas, com ódio no coração. Mas a vida, a saúde, era um inferno. Quando ela buscava um remédio para tratar uma coisa, estragava a outra. Aí ela buscava um outro remédio para aquilo, daí já prejudicava a outra. E aí começava estômago, começava ouvido, começava visão, começava quadril, perna, joelho, ferida. O corpo dela era praticamente mutilado. Por causa do quê? Da alma que estava machucada. E ela não conseguia liberar aquilo. Então, é muito importante que a gente entenda que quando nós não fechamos essas portas, quando nós já falamos sobre a porta da ovelha é o encontro com Cristo. E olha o que diz lá João 3,5. Falamos dessas duas portas, porta da ovelha e a porta do vale. Jesus respondeu, em verdade, eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Enquanto nós não temos um encontro verdadeiro com Cristo, enquanto nós realmente não negamos a nossa própria natureza pecaminosa para ter um encontro com Cristo, nós não vamos entrar, nós não vamos desfrutar do reino de Deus. E sabe onde está o reino de Deus? Sabe onde ele está? Bota a mão aqui, ó. Aqui. Dentro de você. Por quê, pastor? Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tudo está dentro de você. Você só precisa ter um encontro com Ele. Você só precisa nascer de novo. E quando nós passamos a entender isso e viver dessa maneira, a nossa vida ela passa a ser transformada. Mas a gente precisa querer isso para a nossa vida. A porta velha, gente, fala dos nossos costumes, fala dos nossos hábitos da velha vida do pecado. Essa porta também fala de coisas existentes na nossa alma e que precisam ser removidas. Quantas coisas talvez você lá dentro no seu coração, talvez vai dormir e você se sente culpado. Você traz à memória coisas que passou. Tem pessoas que sofreram na infância coisas. E até hoje, estão vivendo sob escravidão por causa daquilo que sofreu na infância. Pessoas que sofreram abuso emocional, abuso físico, e que talvez nem sabem, mas por alguma razão, por algum motivo, em algum momento da sua vida adulta, aquilo veio à tona. Pessoas que têm traumas, são machucadas, não conseguem se relacionar com outras pessoas. Pessoas doentes fisicamente, por causa de traumas que tiveram quando eram mais novos. E aí o que acontece? Isso tem uma relação espiritual com a nossa vida. Tem crianças que estão no ventre da mãe e por algum motivo a mãe rejeitou. Essa criança nasceu. Quando nasceu, a mãe amou. Mas lá no inconsciente daquele bebê, aquilo foi gravado.
E essa pessoa, às vezes, vai vivendo a vida com bloqueios que ela nem sabe, que ela nem imagina. E vem sofrendo com isso ao longo dos anos, ao longo da vida, dando tudo errado na vida. E ela nem sabe o porquê. Eu estou falando de coisas aqui hoje que você talvez nunca tenha ouvido, mas que isso vai libertar você hoje. Amém? Que isso vai trazer luz à sua vida, para que você nunca mais viva debaixo de uma escravidão, de espíritos malignos, que agiam talvez nos seus familiares, e hoje estão agindo na sua vida. De opressão, de solidão, de tristeza, de rancor, de amargura, de ódio. Isso não é o que Deus quer para nós, amado. Deus não deseja isso para nós. Deus não quer isso para nós. Mas Deus é Deus de alegria. Deus é Deus de paz. E quanta gente vem à igreja e não tem paz. Quanta gente vem à igreja e não consegue nem louvar a Deus, não consegue erguer as mãos para Deus. Mas o assaltante vem e ele ergue, né? Então, amados, olha o que diz Efésios 4, versículo 20 a seguir. Vamos ver o que a palavra fala a respeito disso. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Já começa bem. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Olha o que ele está dizendo aqui. Quanto à tua vida passada, vos despojeis, ou seja, tira, lança fora do velho homem. Arranca isso. Por quê? Que se corrompe segundo a concupiscência do engano, o desejo do engano. E vos, o quê? Renoveis no espírito do entendimento. Eu não estou levando vocês ao emocionalismo, eu não estou levando você a um espiritualismo, mas eu estou falando a nível do entendimento, para que você ouça, entenda e depois você tome a sua decisão. Porque se não for assim, amado, não tem cura. Porque se não for assim, meu querido, não tem libertação. Não adianta eu fazer uma oração poderosa sobre a sua vida aqui, e você não entender o que está acontecendo. E você não entender o que eu estou falando. Você não entender o que você tem que fazer ao sair daqui desse culto e praticar amanhã. Porque se não for, você não renovar o seu entendimento, ter clareza, amanhã, o espírito que nós vamos mandar embora hoje aqui da sua vida, amanhã está de volta. Amém? Bora. E vos revistais o quê? Do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque nós somos membros uns dos outros. Para quem que ele está falando aqui, gente? Para a igreja. Paulo manda essa carta para a igreja de Éfeso. E ele está dizendo, olha, deixa a mentira e fale cada um a verdade ao seu irmão. Porque nós somos membros uns dos outros. Nós somos uma igreja, nós somos o corpo de Cristo. E não cai bem para nós mentir uns para os outros. Não cai bem que nós estejamos enganando uns aos outros. Porque a Bíblia diz que quem acha que está enganando a si, está enganando a si mesmo. Está se enganando. Pode continuar, até o 32. E ele fala, então, se tem algum problema,
tu até pode irar, mas não peque. Tem alguém que fica irado aí às vezes? Eu também, gente. Mas não peque. Não se põe o sol sobre a vossa... Outra recomendação. Vai irar? Ok. Mas te conserta. Chega em casa. Deu problema. Um para o sofá e um para o quarto. Não. Vai resolver. Não peca. Dorme os dois no quarto. Não deis lugar a quem, gente? Porque é tudo que ele quer. Ele quer uma brecha. Ele quer uma fagulha. Ele quer uma porta. Olha para o irmão do teu lado e diz aí para ele assim: acorda. Sabe por quê? Porque tudo que o diabo não quer é que tu ouça o que eu vou dizer. Amém? Então, fica vivo aí. Amém? Então não dê lugar ao diabo, gente. Não dê espaço para ele semear uma ira, um pecado na tua vida. Não dê lugar. E aí, 28. Aquele que furtava, não furte. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Sabe que tinha então alguém que furtava? Sim, né? Senão não falava. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E olha que interessante, conforme a... Quanta palavra sai que não é para nada? Hã? Que é só para o vento, que é só para fuxico, que é só para falar do que aconteceu. Não saia a palavra torpe, meu amado. Sabe por quê? Por tudo aquilo que nós falamos, nós vamos dar conta. Tudo que nós falamos, isso vai para o reino do Espírito. A nossa oração, ou melhor, a sua palavra tem poder de oração. Entenda isso. Então, fale conforme a necessidade. Tem necessidade de falar? Não tem, então não fale. Tem necessidade de fuxicar? Não tem, não fuxica. Tem necessidade de lá cutucar? Não cutuca. E assim então, transmita graça aos que ouvem. Será o que a gente está transmitindo é graça? A nossa cultura, gente, ser humano, carne, ela é muito forte. O pecado em nós é algo terrível. Se tem algo que você tem que lutar, é contra você mesmo. Contra você mesmo. Porque está em nós fazer o bem, mas também o não querer fazer. Porque o pecado que habita em nós é muito forte. O pecado que está entranhado em nós é muito forte. E todos pecaram, a Bíblia diz, todos nós pecamos. A grande diferença, o que é? É o conhecer aquilo que me faz pecar. A grande diferença é o saber o que me leva ao pecado. A grande diferença é saber aonde eu sou fraco. É saber aonde eu sou tentado. É saber o que eu não posso e o que eu posso. Agora, quantos aqui, sabendo disso, continuam fazendo as mesmas coisas? Essa é a velha porta. É a porta velha. Essa é aquela porta que nós precisamos fechar, que a gente tem que abrir para limpar e dizer, agora não, chega. E olha o que diz Tiago 1, do 13 ao 15. A gente fala da tentação, né? Puxa, pastor, mas é difícil, olha, eu não posso ver esse copo de pinga.
Pastor, mas como é difícil, meu Deus, eu não posso ver, olha que avião. Pois é. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus, Ele não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não tem nada a ver com tentação. Deus não tem nada a ver com essa tentação, com que você sofre. Deus não tem a ver com isso. Mas quem tem então, pastor? Olha o que diz. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O que te cobiça? O que quando tu ouve, você fica... Ou você vê? O que é que te cobiça? Não é Deus, amado. É você. Ai, não posso ver chocolate. Nossa. Olha o que diz o 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Separação nossa para com Deus. Cria um abismo de novo. E Isaías fala que não é que Deus não pode nos ouvir. E não também, Ele não está surdo para isso, não, nem cego. Mas o que é? Os nossos pecados separam nós do Senhor. Aqui começa os grandes problemas da nossa vida, que nós não controlamos a nossa cobiça, que nós não dominamos o nosso corpo, que nós não dominamos as nossas vontades, mas a gente dá espaço para elas o tempo todo. Não rejeitando isso, não tentando enfraquecer a nossa velha natureza, a nossa porta velha, das coisas que nos levam ao pecado. O que te leva a pecar? Pense. E a grande maioria de nós, sabe o que faz? Quando peca, bota a culpa no outro. Mas foi o fulano. O que aconteceu quando Deus veio e cobrou Adão? Eu ia falar Daniel. Cobrou Adão. Chegou Deus no jardim e tal. Adão! Adão! Cadê tu, Adão? E Adão escondido. Daqui a pouco, estou aqui. O que tu faz escondido, homem? Ah, é que eu estou nu. Hã? Como assim? Quem te disse que tu está nu? Quem te fez saber que tu está pelado, rapaz? Pois é. Eu comi. Hã? Eu comi. Comeu o quê, homem? A fruta. Aí Deus já se ligou. Será que Deus já não sabia, gente? Hã? Aí Deus quer ouvir da nossa... da nossa boca. Deus quer ouvir da tua boca o que tu fez. E não da boca dos outros. Deus quer ver tu confessar o que tu fez. E não os outros. E aí ele disse assim, pois é, Deus, é que a mulher que tu me deu, ela me deu do fruto. A gente vai terceirizando o nosso problema. Ah, mas é que é o meu marido, é minha esposa, que é isso, eu não aguento. Quem escolheu? Fui eu. Agora aguenta. Né? Gente, a gente tem que aprender a lidar com os problemas e não fugir deles. A gente tem que aprender a resolver o que se apresenta e não botar culpa nos outros. E aí a gente vai fazendo o quê? Joga lá no cantinho. Ah, depois eu resolvo. Vamos empurrar com a barriga essa. Depois a gente vê. Ah, não falo contigo hoje. Hoje não.
Não estou afim. Não resolveu. Deixou o sol se pôr sobre a sua ira. E a gente vai tratando as coisas desse jeito. E olha o que diz lá em Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus, quem é de Cristo Jesus aqui? Ih, rapaz, vamos tentar de novo? E os que são de Cristo Jesus, quem é que é? Dá para ser mais forte, gente, amém. Diz, eu sou de Jesus, liberta já, vamos começar agora. Quem é que é de Jesus aí, amado? Amém. Glória a Deus. O que acontece com essa gente que é de Jesus? Crucifica a carne, crucifica a vontade, crucifica a cobiça, crucifica o pecado. Ah, pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é. Quantas vezes, amado, eu tive que vencer a minha cobiça, a minha vontade de pecar com jejum e oração. Propósito, eu não almoçava, saía do trabalho, ia para casa, ficava o meio-dia inteiro, orando, jejuando e chorando, na sala de casa, no meu apartamento. Porque, Deus, eu não quero fazer isso, Deus, mas eu tenho vontade de fazer. Amado, você vai ter que lutar contra você mesmo. Mas eu quero te dizer, sozinho você não consegue. Mas em Cristo, nosso Senhor Jesus, você consegue, amém? Os que são de Cristo, conseguem crucificar a carne. Mas os que não são, não conseguem. Com as suas paixões, com todo o desejo, com toda a cobiça, com tudo que você achar que não dá. Em Cristo você consegue. Mas você tem que querer. Você tem que entender. Você tem que desejar. O problema, sabe o que é? A pessoa ouve isso e diz assim, ah, mas não dá nada. Quer ver? Que dá? Vamos ver o que dá. Tem para você também essa. Êxodo 34:7. Quem acha que não dá nada, cobiçar, um pecadinho aqui, uma coisinha ali, olha o que acontece então. Quem tem filho aí? Quem não tem quer ter pelo menos, né? Hã? Você quer que seu filho seja melhor que você? Sim, essa é a oração que eu faço pelos meus. Mas olha o que vai acontecer se você achar ficar brincando. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Está falando de Deus. Que Deus ele guarda a sua misericórdia até 1000 gerações. 1000 gerações. Que ele também perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que o inocenta o culpado. Mas ele também visita o pecado, a iniquidade dos pais nos filhos. E nos filhos dos filhos, até terceira e quarta. Aqui tem uma coisa que a gente costuma dizer que é chamado maldição hereditária. Pecado dos pais. Os espíritos que atuavam nos pais, avós, bisavós, que não entregaram a sua vida a Cristo, que não se libertaram, que não cancelaram essas maldições, porque Deus guarda a sua misericórdia em 1000 gerações, que não foram cancelados, os filhos, até terceira e quarta geração, vão receber esses espíritos malignos. Vão continuar o vício da droga, vão continuar o vício da bebida, vão continuar os problemas de casamento que não configura casamento, vão continuar com problemas de enfermidade que os avós, bisavós, pais tiveram. Vão continuar. E a minha pergunta é, você quer continuar o que os seus pais, avós, bisavós tinham? Olha o que diz Provérbios 26:2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não.
maldição, sem ter uma causa, ela não se cumpre. Se você estiver em Cristo, nosso Senhor Jesus, sua vida guardada e protegida, o macumbeiro pode fazer o que for. Não pega. Amém? Não pega. Você pode sofrer, sentir que estou desconfortável. Aí você faz assim, ó, Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de opressão saia. Em nome de Jesus. Deu, foi embora. Mas você entendeu? Você sabia disso? Maldição sem causa não se cumpre. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele é como um leão, que ele fica ao nosso derredor, procurando quem possa tragar, para ter uma oportunidade. E ele fica. Só que, se existe causa, a maldição pega. Se existe causa, a maldição pega. O que é a causa, pastor? Legalidade, pecado, brecha na sua vida, a porta velha aberta. Eu continuo vindo na igreja, mas faço o que eu quero, pastor. Eu venho na igreja, mas continuo cobiçando, pecando e desejando fazer o que dá vontade na telha. Ok? Mas olha o que diz Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje, quando? Hoje, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição é uma escolha, assim como a bênção também é. A maldição na nossa vida é uma escolha, amado. Assim como ser abençoado também é. E como que eu escolho a maldição? Quando eu escolho deliberadamente pecar. Fazer a vontade da minha cobiça. Fazer a minha própria vontade, mesmo sabendo que Deus não aprova, mesmo sabendo que Deus não gosta. Eu estou colhendo a maldição para a minha vida. E aí, aquela palavra que a gente acabou de ler anteriormente vai se cumprir. A maldição com causa, ela se cumpre. E o que a gente escolhe? O que você tem escolhido para a sua vida? Bênção ou maldição? Andar em paz ou andar perturbado? Andar com saúde ou enfermo? Maldição para os filhos ou bênção para os filhos? O Senhor, Ele apresenta e diz para nós, é você que escolhe. Nós temos 3 inimigos que nos prendem à velha vida. Quais são os 3? Primeiro, lá, coloca 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Nosso primeiro inimigo, ou um dos nossos inimigos, é o diabo. Ele não quer a sua felicidade. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não quer a sua alegria, ele não quer você ter filhos, filhas prósperos, não quer que você seja próspero, mas ele quer roubar tudo que você tem. Só que ele não vem assim roubar tudo de uma vez. Ele tira uma coisinha de cada vez. Primeiro ele mexe numa coisa, ele põe uma dúvida aqui, depois apresenta uma promessa de uma coisa aparentemente melhor, e aí você vai dando ouvido. Por quê? Porque não discerniu. E eu quero ensinar algo para você. Se tem uma coisa que você deve orar pedindo a Deus, e a palavra nos diz que nós devemos até pedir os dons, ore pedindo discernimento de espíritos. Ore a Deus pedindo isso. Porque aí você vai começar a aprender a discernir o mundo espiritual na sua vida, na sua volta. Então o diabo, ele é um grande adversário, mas também já é vencido. Ele já é derrotado. A palavra diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra mim. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que é crente autônomo, crente independente, crente que acha que não precisa de igreja, crente que acha que não precisa ter um pastor,
ou um pastor só. Tem gente que acha que não. Mas a palavra diz que é sobre a igreja. Não é sobre uma pessoa. E por isso que muita gente tem se dado mal. Por isso que muita gente tem tido a sua vida, a sua casa, a sua família corrompida. Porque quer ser um crente. Ah, mas eu leio a Bíblia em casa, mas eu oro e tal. E não quer igreja. E aí? Estou falando heresia aqui? Pois é. Mas às vezes tem gente que acha que sai heresia daqui. Se você achar que é, tem todo o direito de depois vir falar comigo. E a gente vai olhar para a palavra, o que a palavra diz. Amém? Qual que é o segundo inimigo? Falei que são 3, né? 1 João 2, 15 ao 17. Olha o que diz. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o 17. Ora, o mundo passa, bem como também a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Gente, a palavra tem resposta para tudo, gente. A palavra é fantástica. O nosso segundo inimigo é o mundo. Essas coisas que nós ficamos fascinados. Esses eventos que talvez você vê, nossa, que lindo, que telão de LED maravilhoso, que banda fantástica. É verdade, é. Mas o que muda a tua vida? Eu estou dizendo que você não pode ir? Não. Eu estou dizendo que a gente precisa aprender a discernir o que serve para mim e o que não serve. Porque às vezes a gente fica fascinado pelas coisas maravilhosas que a gente vê aí. A gente fica vislumbrado pelo que algumas pessoas dizem. Como fala suave. Né? Gostoso. Que amor. Mas está curando a tua vida? Está te libertando do pecado? Está te tirando do inferno? Está fazendo você andar sob a palavra? A gente tem que aprender a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra do Senhor. E 2 Coríntios 5,17, esse texto todo mundo conhece, mas é fato. Se alguém está em Cristo, ou a gente pode dizer, se eu estou em Cristo, então sim, eu sou nova criatura. As coisas antigas já foram, já passou. E eis que tudo se fez novo. Isso aqui é muito importante agora, preste muita atenção. Não futrica no passado, que não vai trazer edificação nenhuma para a sua vida. E agora eu vou falar para casais. Se você perdoou, não toca mais no assunto. Não bota mais dedo na ferida. Porque se perdoou, perdoou. O que a palavra de Deus fala? Não foi Jesus que falou isso, mas o que a palavra de Deus fala? Que quando Deus perdoa, Ele lança o quê? O pecado aonde? No mar do esquecimento, e nem se lembra mais. Mas tem um que lembra. Tem um que acusa, que o nome dele é Diabo.
E se você está acusando, se você está voltando para o passado, você está a serviço dele. Cuidado. Isso vai curar o teu casamento. Vai curar o teu relacionamento. E vai te libertar. Mas eu sei que não é fácil ouvir. Eu sei que é duro. Passado é passado, amado. Viva o presente que Deus te deu, que é hoje. Porque o amanhã tu não sabe. Domingo tivemos aqui uma irmã, ceiou com a gente. Dona Maria, 79 anos. Na segunda, Deus recolheu ela. Mas veio, ceiou, adorou o Senhor, ouviu a palavra, e segunda, o Senhor decidiu, vem minha filha. Amém? E você? Não trate a sua vida como qualquer coisa, porque não é. Você é filho de Deus, Ele te ama, e essa palavra é para te corrigir, para você parar de viver uma vida desgraçada. Para você parar de viver maldição sobre maldição. E você aprender a andar sob bênçãos, sob a palavra de Deus, mesmo que você não entenda, mesmo que seja difícil, mesmo que doa. Às vezes tu tem que engolir o orgulho, né? Ai, eu tenho que... Amém, Deus. É? Mesmo que você tenha que engolir o seu orgulho, entenda, Deus exalta aqueles que se humilham e Deus abate o soberbo. Amém? Por isso que eu falei para as meninas ali, do louvor, e o menino do louvor, né? Deus vai honrar. Deus vai honrar. Deus vai honrar a sua vida. Você que não desceu do barco. Você que continua servindo. Você que tem um coração voltado para Deus. Você que sabe a verdade e distinguir a verdade da mentira. Deus honra, amado. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Porque Deus tem compromisso com a verdade, não com a mentira. Deus tem compromisso com aquele que quer fazer as coisas segundo a vontade do Senhor. Deus honra. E eu tenho visto isso aqui nessa igreja, dia a dia. E Deus tem dado graça que pessoas estão aceitando Jesus no meu gabinete. E eu nem estou indo atrás. Estão vindo sozinho. Glória a Deus por isso, amado. Mas para isso, a gente tem que ter o coração grato, um coração rendido, um coração submisso, um coração obediente, um coração que quer fazer a vontade de Deus. Então, pastor, eu nunca vou pecar. Vai! Davi pecou mais que Saul, mas ele tinha um coração arrependido. Amém? Ele não era um homem mau, mas ele também era que nem nós e tinha desejos. Mas ele também sabia distinguir o certo do errado, o bom do ruim, o que era de Deus e o que não era. Quando ele pecou contra Urias, mandou matar Urias, veio o profeta e falou para ele: Davi, tem um negócio para resolver aí. Um cara tinha um monte de ovelha e foi lá e pegou a única ovelha que o outro tinha. E aí agora tem esse negócio aí. Tu acha certo? Não, porque eu sou rei, vamos resolver isso aí. E aí, eu não lembro, acho que é o nome do profeta agora, Natan. E aí, Natan disse, sabe quem é? Quem? Diz logo. Tu. E aí ele,
Como assim? O que tu fez com a mulher de Urias? Hã? Rapaz, ele tinha só uma. Tu tem quantas? Concubina, mulher, né? Não dá, nem dá conta. E tu foi pegar a única que ele tinha. E ainda mandou matar o cara. E aí ele vê o mal que ele fez, se arrepende. Ele também colheu do mal que fez, porque ela engravidou e o filho não sobreviveu. Ele jejuou, pediu a Deus misericórdia e tal, mas não tinha. O pecado tem consequência, amado. O pecado tem consequência, entenda isso. Você pode achar que está fazendo as coisas no oculto. Você pode achar que ninguém está vendo. Não esquenta. Pode ninguém estar vendo, mas Deus está. E Ele é justo. E ama a justiça. Acima do amor que tem por você. Porque senão Ele não seria Deus. E é por isso que Ele muitas vezes permite consequências, às vezes até desastrosas na nossa vida, para a gente se arrepender e voltar para Ele. Que a gente não venha cair em maldições que venham transformar a nossa vida em um mar morto, que só recebe, recebe, recebe e não tem nada para dar. Só quer, só quer, só quer. Egoísta. E para a gente encerrar, Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. O que é um Senhor? Senhor é aquele que você faz tudo o que Ele manda. Senhor é aquele que tu obedece em tudo que Ele te pede. Isso é um Senhor. E em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. E o 10? Por quê? Porque com o coração a gente crê para a justiça, sermos justificados. Se você ouviu essa palavra nessa noite e crê que Jesus pode te justificar, pode perdoar todos os teus pecados, e com a tua boca então tu confessar a respeito da salvação. Pode passar o próximo? Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Com a boca a gente confessa e com o coração a gente crê. Eu não posso fazer você crer. Mas o Espírito de Deus pode te convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E eu não falei para você ficar emocional, eu não falei para você se arrepiar, eu não falei para você pular da cadeira, eu falei para você entender. E se você entendeu nessa noite que a vida que você tem levado, continuando, dizendo que anda com Deus, mas continua vivendo no pecado, continua fazendo o que não agrada a Deus, a maldição está sobre a sua vida. Os espíritos que habitam na sua família estão sobre a sua vida. E mais cedo ou mais tarde, algumas coisas podem se manifestar. E aí está o motivo porque muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, estão tristes, estão doentes, machucadas, e não conseguem ver sentido nas coisas da igreja. Por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que fazer aquilo? Para que tanto ministério? Para que servir? Para que isso? Para que aquilo? Bom, amado, se você ainda não entendeu isso, você está cego espiritualmente. E aí você precisa abrir os olhos.